Gostaria de também compartilhar um versículo que está em Zacarias. Mais um testemunho. Como o André falou, ontem foi o último dia de aula desse ano. Zacarias capítulo 4, verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Acho que, não sei, quem mora aqui conosco sabe como que nós resolvemos viver financeiramente. Procuramos levar uma vida mais simples possível. Eu acho como o Baião falou, né? Ele sempre costuma falar, eu acho que não é o quanto você dá, mas é a porcentagem de dinheiro que você dá que mostra aonde está o seu tesouro. A Bíblia diz, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, quando eu vim para o Evangelho, eu vim para... Jesus me fez aquele convite, né? Que todo que está descansado, sobrecarregado e oprimido, vem que eu vou te aliviar, e pega o meu fardo, que o meu fardo é leve. Eu estava carregando um fardo muito pesado e eu fui até Cristo. Graças a Deus, mudou minha vida. Eu entendi o que é o Evangelho e resolvi dar aquilo que eu tinha de mais valor, que eu achava que era a minha vida. Antes eu acho que não valia nada e depois passou a valer muita coisa. Fui para a escola, aprendi, estudei e eu voltei para cá. Tinha um projeto, ainda tenho, mas está andando. E o pastor me chamou para... Não me chamou. Ele falou, gostaria do ano que vem abrir um seminário interno e vou precisar de um casal. A gente estava numa reunião, eu pensei, sou eu. Mas não respondi nada para ninguém, não falei nada para ninguém. Só cheguei em casa, comuniquei para minha esposa e ela prontamente falou assim, para fazer a obra de Deus, então vamos embora. Então largamos nossa casa novamente e ela falou bem assim, agora acho que nós nunca mais vamos voltar para cá. Porque a gente já tinha ido para o seminário, estudado, voltado para fazer estágio na igreja, fomos morar na nossa casa novamente. Aí eu falei bem assim, eu acho que aqui nunca mais mesmo. Interessante que o pastor me fez uma proposta milionária para eu vir trabalhar no seminário, quando eu resolvi aceitar. Ele falou assim, nós vamos te dar uma ajuda de custo para o casal de R$ 120. Não, ele falou 150. Aí eu falei assim, tá bom, pastor. E quando eu fui receber o primeiro mês, foi 120. Aí eu falei bem assim, deve ser que ele descontou já o dízimo, a oferta, né, tudo. Mas eu acho que se aquele dia eu fosse reclamar, não sei o que foi, não sei, ele enganou, mas eu prefiro acreditar que Deus quis orientar meu coração. Se eu estava disposto, não por causa de mais nada. E tudo bem. E vou falar, esses dias eu fui comprar uma máquina de lavar para um irmão que estava precisando, mas ele não tinha crediário. Ele falou assim, você vai, Giovanni? Você faz isso para mim? A pessoa que eu confio põe minha mão no fogo, acho que com certeza dou até minha vida por ele, estava precisando. Eu falei bem assim, vamos lá. Fui na loja e chegou lá, a mulher falou bem assim, qual é o seu salário? Eu pensei em todas as maneiras que eu vivo aqui, eu falei assim, acho que uns R$ 3.000. Por quê? Eu tenho casa, tenho comida, eu tenho bombeiro, eu tenho eletricista, na minha casa tem campo de futebol, tem piscina, tem quadra, eu tenho assistência técnica em computação, eu tenho cozinheiros, tem tudo.
Então eu falei assim, não, pode botar isso aí, tem carro, tem manutenção de carro, tem combustível, você pode botar isso aí. Eu fiquei pensando, rapaz, a pessoa naquele tempo. Mas isso ainda não foi o mais importante. Eu acho que o mais importante foi ontem, quando eu vi os testemunhos das pessoas do que o seminário fez na vida delas. Eu falei para uma turma, aqui está o nosso maior salário. Aqui está o nosso maior salário. E nós temos dedicado a nossa vida para isso. Para ver pessoas que chegam com os seus exteriores, chegam sorrindo, mas por dentro estão chorando. E temos procurado fazer na medida do possível o melhor que nós podemos. Talvez para uns não são satisfatórios, mas é o que dá para fazer. Tenho certeza absoluta que cada professor, cada pastor que mora aqui tem se dedicado o máximo. Acho que a gente não precisa ficar falando. Vocês vivem conosco, vocês sabem. E sabe, quando chega no final do ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você ouve as pessoas falarem de coisas que estavam nos seus corações, coisas que há anos, algumas décadas, crianças, moças, rapazes que foram abusados pelos seus pais, padrastos, e carregavam aquela coisa no coração, aquele peso, aquele ressentimento, aquele ódio. Chegam na igreja, mas parece que não é por causa da igreja. Talvez seja por causa da mensagem. Não foi suficiente para trazer libertação para essas pessoas. E quando chega no seminário, não é o lugar. Eu creio que é a mensagem. É o mover de Deus, é o Espírito de Deus, a atuação de tudo. Porque, como acho que foi Denise que falou uma vez aqui, dando testemunho, aqui até as paredes falam. Então você olha para uma parede dessa aqui, lá no fundo, sem reboco. Se você for procurar saber por que não tem um reboco, nós temos uma marmoraria aqui. Seria mais fácil para nós colocarmos granito em muitas coisas aqui. Por que não colocamos? Então, se você pensar nisso, você vai ver que tem um propósito. E o propósito último é para nós fazermos como John Wesley falou: ganhar tudo que podemos, economizar tudo que podemos e investir tudo o que podemos. Então nós resolvemos viver desse jeito, mas como chega o final do ano, você vê os testemunhos que foram dados. Eu até tive uma ideia, só falei ontem ali no almoço que a gente estava tendo, tem que falar com o pastor também, mas talvez nos próximos anos, o último dia de aula, não ter aula. Todo mundo vir para cá, para a capela, e as pessoas falaram o que Deus fez na sua vida. Talvez não vai dar tempo todo mundo falar, mas tem coisas. Ontem realmente eu fiquei impactado. E sabe, muitas pessoas me honraram, chamar de pai, coisa que você nem faz por causa das pessoas. Muitos deles eu até maltrato, mas eles não saem lá de casa, não é? Mas a Bíblia diz para dar honra a quem merece honra. Eu queria nessa manhã honrar. Eu acho que uma pessoa que merece mais honra que todo mundo aqui. Não uma pessoa, mas o casal. É o pastor Larry e Dona Elizabeth. Eu queria que todo mundo se levantasse e desse essa salva de palmas para eles. Chama o pastor Larry aqui.
preciso hoje. Deus abençoe, tá bem. Com este sistema agora, eu posso falar e eles dizem que minha voz vai ficar igual. Né? Mas eu mencionei para as pessoas aqui na frente, esta máquina também permite que eu possa ler seus pensamentos. Né? Sabe, eu quero dizer alguma coisa. Estou voltando para o primeiro assunto que o pastor Giovanni. É muito emocional para mim. Por quê? Porque se eu ia dizer para ele, Giovanni, vamos começar o seminário. E 11 anos, nós vamos ter 12 seminários. Em 11 anos, nós vamos ter 12 congregações. Em 11 anos, eu não nem sei que temos formado tantas pessoas. Eu nem sei quanto é. Mas aqui tem, nem tem 3 anos aqui agora, porque várias pessoas não estão aqui hoje de manhã. Se eu tivesse falado isto com ele, eu não ia culpar ele em nada se ele tivesse rido. Né? E disse, pastor, vamos fazer boa coisa, mas não exagera. Né? E sabe que eu resolvi isto. Se eu posso achar um casal, vamos fazer seminário. Então, perguntamos, falamos, e ele disse, eu vou. Então, para ele, foi muito mais pulo do que para mim. Porque eu já tinha seminário, eu já vivia assim, e naquela hora eu estava vivendo assim. Eu não estava confiando totalmente em Deus, e realmente nossa igreja estava crescendo, e tinha tudo para ser satisfeito. Mas Deus estava falando sobre seminário. Então, interessante que decisão de uma pessoa faz. Né? E ele também é tão responsável para o seminário como eu. Porque se ele não tivesse falado nada, dou minha palavra, eu não ia começar. Sozinho é difícil demais. Então, realmente, quando vocês deu aplauso para mim, eu senti profundamente. Então, eu gostaria que nós íamos fazer a mesma coisa para ele agora. Então, gostaria que você ia dar aplauso para ele, para a decisão que ele fez. Muito obrigado. Eu quero dizer alguma coisa também, que de todas as pessoas que eu já conheci aqui no Brasil, tem duas das melhores hoje aqui na igreja. Né? Naturalmente, é pastor Giovanni. E vez depois vez, quando eu tenho uma decisão difícil para fazer, ou quando eu estou achando que eu não sei exatamente o que devemos fazer próximo,
Então, por causa disto, você pensa, talvez eu deva ter a opinião de alguém. Então, ele geralmente é o primeiro com que eu pergunto por quê ele está aqui. Eu preciso levantar e andar poucos metros e eu estou batendo na porta dele. Quero falar. Às vezes eu telefone para ele. Às vezes, se não é tão crítico, eu espero até nós encontrarmos. E naturalmente outro, um homem também que tem grande respeito, né? É Baião. Então, estes dois homens têm sido meus amigos desde quase dia 1 aqui, certamente desde que começamos a igreja. Então, dou graças a Deus por homens assim. Então, além de ser fiéis na igreja, tem de ser bons amigos para mim pessoalmente. E realmente eu vou dizer, para ter pessoas assim na vida é coisa preciosa. Eu tenho mais um homem assim que realmente tem me ajudado. Ele tem sido ótimo amigo também por alguns anos, aproximadamente 54 anos. Então o nome dele é Davi Rennick, ele mora nos Estados Unidos agora. Eu já falei que talvez deve falar que talvez algumas pessoas não ouviram, mas nós fomos companheiros de quarto no seminário. Então, ele realmente sempre recebeu mais dinheiro que eu. E um dia ele chegou para mim, tinha uma jarra de vidro transparente, então não tinha tampa, e ele estava segurando a coisa na mão, na frente da minha face. Eu pensei, o que ele quer fazer? Ele disse, sabe o que eu quero fazer, Lahi? Eu vou colocar isto aqui. Então, todo o dinheiro que você recebe, eu quero que você coloque seu dinheiro lá. E todo o dinheiro que eu recebo, eu coloco lá também. Então, eu pensei, interessante, eu falei com ele, mas Davi, você recebe mais dinheiro que eu. Então, ele disse, isto não é importante, é importante que nós vamos fazer isto junto. Ele disse, as regras vão ser assim. Se você conhece alguém que está faltando qualquer coisa, chulete, desodorante, qualquer coisa assim, itens pessoais que é necessário para a vida, então você pode tirar dinheiro, você nem precisa falar comigo, você pode tirar dinheiro, comprar o que a pessoa precisa e dar para eles. Isto foi aproximadamente 55 anos atrás. Sabe, até agora nós não temos jarra mais. Nós temos conta bancária. E por anos e anos e anos tem conta bancária junto. Então, e também, ele faz muita coisa para mim. Todos os problemas legais, todos os problemas financeiros, imposto de renda, tudo, ele faz tudo para mim. E ele nem fala comigo como é que está acontecendo, ele só fazer. Sabe que é? Mais um bom amigo. Por que isso acontece? Porque nós temos amigos assim. Porque por causa do Evangelho. Porque nós sabemos no mundo, então entre os descrentes, nós ouvimos toda hora nas notícias e pessoas falando conosco também, que você não pode confiar em ninguém. Não pode confiar em... Há pouco tempo atrás, um homem falou comigo,
pastor, se você está confiando nas pessoas do seminário, você é doido. Você não pode confiar em ninguém. E nem na sua esposa pode confiar. Eu sinto pena para ele, porque não é como nós devemos viver. Hein? Lamentável, mas realmente eu gostaria de dizer, pelo menos minha experiência própria, tem pessoas neste mundo a qual pode confiar. Então, que vão te zelar para você melhor do que seus irmãos, suas irmãs, até seus pais. Porque o Evangelho é muito forte. É por isso. E realmente, isto faz nós pessoas extraordinárias e é como Deus quer. Nós somos pessoas extraordinárias. O novo nascimento é um novo nascimento. Né? É um novo nascimento. Graças a Deus. Ok, vamos para a mensagem hoje de manhã. Gastamos um pouco de tempo, né? Primeiramente, eu acho que eu falei aqui, eu não tenho certeza, mas eu vou falar de novo só para ter certeza que todo mundo sabe e pode ser pessoas que, se eu falei antes, então essas pessoas não vão saber. É importante para nós. Quando a Bíblia fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de tudo o que Ele tem falado. Então, muitas vezes, então eu tenho ouvido isto, que anos atrás eu resolvi, eu vou fazer isto. Eu vou prestar atenção para tudo que Deus tem falado. E onde Deus fala é aqui. Né? Então, e eu vou fazer exatamente o que Ele quer. Então, naturalmente o que acontece, então, por muitas pessoas, isto é legalismo. Né? Você está fazendo estas coisas porque você quer ganhar a promessa. Você sabe, em um sentido, eu posso ver por quê. Porque Deus fez a promessa e Ele disse, se você faz isto, tal e tal coisa vai acontecer e sempre é uma benção. Então, naturalmente, isto é a coisa mais simples que nós podemos ver. Né? Que se eu faço o que Deus diz, e Deus disse que Ele vai abençoar, então eu estou lendo isto, eu quero fazer, então Deus vai abençoar. Então, pode ser legalismo. Né? Mas eu tenho visto isto também. Legalista, geralmente, se ele quer, se ele é legalista de coração, né? Difícil para ele fazer exatamente como Deus quer. Porque se você é legalista, você é egoísta. Então, porque você está obedecendo, porque você quer ganhar alguma coisa. E por ter esta personalidade de egoísta, é difícil para fazer exatamente como deve fazer. Né? Então, por isso, quem é legalista raramente recebe resposta. Não vou dizer nunca, mas raramente. Mas, se você pensa assim, e isto eu penso, e nós vamos falar sobre isso mais hoje de manhã. Então, se nós pensarmos, se queremos ser obediência para Deus, nós não ganhamos de vez em quando, mas sempre ganhamos, sempre ganhamos, sempre ganhamos, sempre ganhamos, sempre ganhamos. Sabe? E sabe o que é? Esta coisa funciona. E sabe que nós podemos, se eu posso colocar em outras palavras, nós vamos mendigar. Né? Então, aqui chega um milionário. Então, nós sabemos, se eu vou perguntar de certo jeito, ele vai me dar o dinheiro. Né? Então, eu pergunto, então ele me dá o dinheiro. O que acontece é, eu ainda não mereço aquele dinheiro, e realmente eu não ganhei aquele dinheiro, e se este milionário não tem o dinheiro, não vou receber. Então, eu estou totalmente dependente dele ainda. A mesma coisa pode, pensando em legalismo, a mesma coisa acontece com Deus. Eu estou
totalmente dependentes de Deus. Então, legalismo, talvez, não, eu não acho que ninguém engana Deus, mas vamos supor que é possível. A primeira vez, nós vamos enganar Deus. E Deus vai pensar, realmente Ele está me amando, Ele está realmente fazendo o que eu quero, então vou abençoar. Isso nunca acontece, mas podemos pensar assim. Mas depois, a primeira vez, Deus está vendo. Então, segunda vez, o legalismo não funciona. Então, se nós olharmos bem para essas coisas, quando a Bíblia diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo o que Ele tem mandado, Deus nunca pensou em legalismo, ou que nós íamos obedecer letra por letra, porque nós estamos querendo alguma coisa, mas Ele está dando instruções para nós. E hoje eu estava lendo Salmo 119. E realmente, na tradução que eu tenho, então, usou esta palavra, instruções, instruções, instruções. E daqui nós vamos ler alguns versículos. Então, por quê? Porque Deus está nos dando instruções como nós devemos viver. Então, o que Deus está querendo fazer? Então, desde que eu cheguei no Brasil, eu tinha esta ideia que se eu vou fazer o que Deus quer, segundo as promessas, e são muitas, eu nem vou mencionar agora, porque são tantas, Deus vai tomar conta de mim, em todo sentido da palavra. A saúde, financeiramente, o que nós podemos pensar? Deus toma conta de nós, que Ele tem prometido. Mas nós temos de fazer o que Ele tem falado, seguir as instruções. Então, se eu vou falar com a pessoa, você faz assim, e assim, e assim, e assim. Então, a pessoa faz exatamente o que eu falei, o que eu prometi, ou o que eu falei que vai acontecer, vai. Não é possível que não é. Então, se eu tenho a capacidade de instruir direitinho. Isto é exatamente, então, que Deus está querendo fazer conosco. Então, realmente é um pouco frustrante para mim receber cartas dizendo, pastor, nós precisamos tanto dinheiro assim. Ou, reverendo, muitas vezes, quando a pessoa está querendo dinheiro, eles usam a palavra mais bonita que pode imaginar. Só a falta de reverendíssimo. Então, reverendo, o negócio é assim, e assim, e assim. E você, por acaso, pode nos ajudar. Não sabe o que é. A única coisa que eu posso pensar, eles não têm fé em Deus, ou eles não estão seguindo as instruções. Então, gostaria de falar com vocês hoje de manhã. Então, isto é exatamente o que Deus está querendo falar com todos nós. Deus quer abençoar. Não, nós temos ouvido o Baião falar aqui na frente, pastor Giovanni estava falando, então, sobre bênção, cura, e realmente todas estas coisas. Deus quer fazer isso. Então, já falei muitas vezes a minha experiência nestas duas áreas, cura e dinheiro. Deus tem sido fiel. Então, eu estou no Brasil daqui a alguns dias, 52 anos. Deus tem tomado conta de mim. Nunca foi necessário pedir nada de ninguém. Por quê? Deus é fiel, mas temos de seguir as suas instruções. Nós não devemos seguir as instruções que Deus dá porque nós estamos querendo ganhar. Nós devemos obedecer as instruções porque esta é a maneira que Deus quer que nós vamos viver. Então, Deus tem falado conosco na Bíblia, detalhe por detalhe, o que Ele quer de nós, nosso comportamento. Instruções que Ele quer fazer para nós podemos agir, como nós devemos agir. E quando nós agimos segundo Ele diz, quando nós obedecemos as instruções,
Deus faz o que Ele falou. Não, isto é difícil entender? Eu acho que não é. A coisa é obedecer as instruções. E aqui nós temos as instruções por detalhes, exatamente como nós devemos viver. Então, quando Deus disse, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Deus não está querendo colocar parafuso para apertar você. Ele está querendo, se você faz isto, vai dar certo. Se você não obedece as instruções, não vai dar certo. Não, certamente, só uma ilustração certinho. Então, eu estou dizendo, Joaquim, ele realmente tem um pedaço de ferro. Então, o que aconteceu? Um pedaço quebrou um pouquinho. Então, ele pega o martelo e ele vai batendo, esquentando e batendo. E sabe o que é? Agora a parede é mais fina, mas liga. E se fazer bem certo, você nem pode ver. Apesar, se você olhar, você pode ver a diferença na grossura da parede. Mas está lá perfeitamente. Então, poxa, isso é boa ideia. Então, minha esposa quebra um pouco de um copo que nós temos, feito de vidro. Então, eu pego o martelo e... não funciona. Aquele rapaz foi totalmente errado. Ele mentiu para mim. Não funciona. Não, deixe-me falar alguma coisa. Eu tenho falado com muitas pessoas. Disse, pastor, explica para mim como eu posso ser curado. Então, nós explicamos. Então, como foi? Pastor, foi para o médico. Depois de 3 dias, eu não aguentei mais. O que você fez? E sabe o que é? Nós queremos consertar a coisa com o martelo. Tem de falar, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo que Ele tem mandado, tem de obedecer as instruções. Tem de obedecer as instruções. E sabe que tem tanta coisa que Deus quer para nós. Então, eu comecei alguns dias atrás marcar todas as coisas que a Bíblia diz que realmente Deus quer fazer. Mas eu pensei, eu não vou falar sobre isso na igreja. Lista comprida, eu vou gastar mais ou menos primeiro 15 minutos só lendo o que realmente Deus quer fazer para nós. Mas eu quero que nós vamos ler algumas coisas. Não, todas as coisas que eu tenho agora, então, são de Salmo 119. Então, se vocês querem abrir para o Salmo 119, se eu posso achar na minha Bíblia. Nós não vamos ler tudo, não fica apavorado. Então, mas eu quero ler alguns versículos que realmente, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu marquei rapidamente. Há muito mais em Salmo 119. Mas vamos começar em versículo 145. Versículo 145. Não, realmente eu preciso admitir, eu gosto demais do Salmo 119. Para mim é um dos salmos mais bonitos. Eu não tenho memorizado, que só tem 170 e alguns versículos, eu esqueci quantos agora. 176, 176 versículos, então não tenho memorizado tudo ainda. Mas vamos começar em versículo 145, que eu estava quase terminando de ler o Salmo quando esta coisa bateu em mim, então, que estava me edificando tanto, que eu pensei, vou falar com a igreja. Ok, vamos olhar. Versículo 145. Então, de todo o teu coração e de todo teu invoco, ouve-me, Senhor. Observa os teus
Não, aqui eu tenho decretos. A tradução que eu estava lendo disse os teus instruções. Eu gosto disto mais, que teus decretos, então parece coisa que Deus falou e acabou com ele. Mas as suas instruções é para nós. Então, mais uma vez, e observo os teus decretos, de todo o coração. Então, eu estou observando o que Deus tem falado para me fazer. Não, lembre-se, eu não estou fazendo isto para ganhar alguma coisa. Eu estou fazendo porque eu devo ser obediente a Deus. Eu devo fazer exatamente o que Deus quer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esta é quem me ama. E sabe, isto eu acho, todos nós devemos amar a Deus. Mas como nós mostramos nosso amor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esta é quem me ama. Então, a única maneira que nós temos notado na Bíblia de manifestar nosso amor para Deus, nem é cantar corinhos, nem orar, é obedecer o que Ele tem falado, obedecer os seus mandamentos. Então, aqui, é observar seus decretos, suas instruções. Então, o que Deus tem falado, não depende que nosso problema é como criar meus filhos, como viver bem com minha esposa, como viver bem com meus vizinhos, como ganhar dinheiro. É tudo, nós só temos de obedecer as instruções de Deus. Não porque nós ganhamos com nossa obediência, mas porque quando nós vamos obedecer, nós temos o resultado. Não, provavelmente eu já falei com a maioria dos seminaristas sobre isso, mas quando um cientista, seja que então faz uma coisa, uma experiência, e realmente dá uma coisa nova e uma coisa impressionante. É um passo para frente na ciência. Talvez em fazer uma matéria ou uma nova ideia, qualquer coisa, mas uma coisa nova, uma coisa que realmente ele está descobrindo e ele quer repartir. Mas, para ter certeza que ele não está enganado, o que realmente todos fazem isso. Então, ele olha para os passos que ele fez. Então, eu fiz assim, e assim, e assim, e assim, e assim. Pode ser 10, pode ser 120. Mas ele escreve tudo. E o que ele faz? Ele manda para 5, 6, até 10 cientistas de renome. Pessoas que têm bom senso. Então, e o que ele quer que cada um vai fazer a mesma coisa para ver se eles vão receber a mesma solução ou a resposta. Então, quando todo mundo responde, deu certo. Então, ele tem feito um novo passo na ciência. Então, o que Deus está querendo, que realmente nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos observar o que Deus tem falado. Nós vamos fazer exatamente o que tem. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo o que Ele mandou. Então, nós observamos atentamente o que Ele tem feito. Nós fazemos isto. Sempre temos a resposta que a Bíblia diz. Então, quando a Bíblia diz, eu sou o Senhor que te sara. Então, o que acontece? Que sara todas as tuas enfermidades. Deus quer que nós vamos fazer a experiência. Mas temos de fazer exatamente como a Bíblia diz. Temos de fazer exatamente como a Bíblia diz. Não, isto é importante para nós. Que se eu faço como a Bíblia diz, eu tenho a palavra de Deus que vai funcionar. E eu já falei várias vezes, Deus não mente. Deus não mente. Então Deus fala sobre dinheiro.
Deus não mente. Deus fala sobre muitas coisas, sobre nossa saúde, fala sobre cura divina, fala sobre bom casamento, é quase assunto sem fim. Mas eu tenho de fazer o que diz. Né? Não, sabe que quando nós fazemos experiência, não vamos pular para uma coisa que seria mais emocional. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não sabe que pode ser. Então, você realmente, sua esposa não é aquela pessoa que realmente é tão agradável. Então, mas a Bíblia não diz, nota bem que não disse, maridos, amai as suas esposas que são agradáveis, amáveis e não sei o que mais. Disse simplesmente, maridos que devem a suas esposas. Se amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o que nós precisamos fazer? Então, temos de obedecer exatamente o que Deus tem falado. E se nós fazemos exatamente o que Deus tem falado, nós saímos com exatamente o que Deus falou que vai acontecer. Então, seja dinheiro, seja cura divina, seja qualquer coisa. Então, de fato, eu tenho de dizer agora, eu não sei uma área onde realmente isso não funciona. Então, é legalismo que nós obedecemos? Não, é obediência que nós obedecemos. Que Deus fala, faz assim, e assim, e assim, e assim. Então, se nós não fazemos como Deus diz, naturalmente não vai funcionar. Mais uma vez, voltando para a nossa ilustração. Se é para me dar tanto deste químico, e tanto aquele, e tanto do outro, talvez medidas completamente diferentes, então vai acontecer tal coisa. Quem sabe que ele está? Eu dou qualquer coisa. Não funcionou. Ele está totalmente errado. Mas ele está ganhando dinheiro, eu não estou. Então, o que acontece então? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de fazer tudo o que Ele tem mandado, se nós seguimos as instruções. Ok, vamos ler mais um versículo aqui. Esta é 152. Então, quanto às tuas prescrições, tem aqui na minha tradução que eu estava lendo hoje de manhã, disse, e quanto às tuas instruções, há muito sei que as estabelecestes para sempre. Então, ele está falando o que vai acontecer. Se eu faço obedecer as instruções, dá para sempre. Dá para sempre. Não, amados, não importa quem somos. Então, se você é descrente e você vai viver assim, vai funcionar. Mas sabe que é perigo de ser descrente e começar a obedecer o Senhor? Então, torna-se hábito, então vai estragar a sua descrença. Então, você vai tornar-se crente. Mas a coisa é, Deus está querendo. Você faz o que as instruções diz, então dá certo. Sabe o que é? Isto aconteceu comigo. Eu já falei isto com quase todo mundo aqui. Eu tinha 8 anos de idade. Então, eu recebi uma Bíblia. Então, eu abri a Bíblia à toa. Mas quando eu abri, então caiu em Malaquias. Então, e disse, foi já lido aqui na igreja várias vezes, traz os dízimos ofertas à casa do Senhor e prova-me, disse o Senhor, se não derramarei benção sem medida. Eu tinha 8 anos. Então, meus pais, todo mundo que eu conhecia era pobre. Estados Unidos estava saindo da depressão financeira naquela hora. Então, o que é? Então, eu tenho 8 anos. Cheguei em casa
E Deus começou a abençoar. Então, foi todo ano mais bênção, mais bênção, mais bênção, enquanto eu fiz assim. Então, eu fiz com Deus, eu falei com Deus, eu vou te dar dízimo. Sabe o que é? Então, pessoas falam sobre legalismo e tudo assim. Eu sempre dei o dízimo e um pouco mais. Por quê? Porque se eu contei errado, se a matemática que eu fiz foi errado, eu não vou dar dízimo, eu vou falhar, talvez por alguns centavos. Então eu pensei, eu quebro coisa, não vai dar. Se nós vamos obedecer as instruções, e cada ano ganhando mais dinheiro que o ano passado. Como eu falei, com 13 anos comprei o primeiro carro. Com 15 anos eu comprei carro 0 quilômetros com meu dinheiro. Né? Por quê? Sabe que eu sou brilhante, eu tenho uma capacidade tremenda, eu posso inventar não sei quantas coisas? Não. Porque eu fiz o que Deus falou. Cuidadosamente obedeci as instruções. E quando disse cuidadosamente, realmente eu tenho cuidado. E eu fiz esta coisa. Dá pouco mais para tomar conta de qualquer erro. Isto é legalismo demais. Funciona. Fala comigo quando eu estou dirigindo meu carro. Você é muito legalista. Pois não. Obrigado. Por quê? Porque, e sabe quando eu converti, que realmente demorou mais 5 anos para me converter, depois que eu comprei este carro. Mas, todo ano eu comprei carro maior do que o ano passado. Mas, o que acontece? Quando eu converti, eu lembrei essas coisas. Deus é fiel. Então vamos ler mais uma coisa. Agora, versículo 57. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Então, esta também, mas não desvio das suas instruções. Mais uma vez, usa esta palavra, suas instruções. Então, mais uma vez, eu acho que é isto que nós temos de fazer. Prestar atenção para o que Deus está fazendo. Não porque é legalismo, porque Deus está falando conosco como nós devemos viver. E se você toma atitude legalista, então não faz mal para nada, que vai dar certo. Que vamos voltar para o nosso cientista. Então fulano manda para bom cientista. Legalismo, ele faz tudo, ponto por ponto, como foi falado. Dá certo. Dá certo. Então, a maioria dessas coisas de legalismo realmente é simplesmente uma nuvem para desanimar pessoas. Então, e também, melhor ser legalista do que realmente pecar deliberadamente. Então, se eu sou legalista, eu estou irado com ele, mas eu lembro as instruções da Bíblia. Acontece com uma pessoa que mata outra pessoa por legalismo. E você duvida isso? Eu vivi assim. Por legalismo eu não faço isto. Então, quando eu casei, minha esposa foi a primeira moça com quem eu segurei a mão. Legalismo. Legalismo. Eu estava consciente dessas coisas. Que, felizmente ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, eu estava na igreja, ouvindo. De vez em quando eu lia a Bíblia também. Não muito. Eu não estava viciado nesta coisa. Então, mas o que acontece realmente fez impacto. Não pode fazer isso. Não fazer outro. Então, graças a Deus. Graças a Deus para meu legalismo. Que me salvou. Me salvou. Ok. Vamos ler mais uma aqui. 59. Considera
em como amo os teus preceitos. Então, mais uma vez, essa tradução traduziu os teus instruções. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Então, não, este vivifique é a mesma palavra que usa para aviva-me. Então, realmente, eu vou fazer exatamente o que o Senhor falou. Aviva-me, Senhor. Vive minha própria vida. Isto Deus está querendo. Não, amados, nós temos de pensar, quando Deus fala, a coisa mais sábia no mundo é obedecer detalhadamente. Por quê? Porque assim Deus pode nos abençoar e quando nós estamos sendo abençoados, nós podemos abençoar. E se eu estou orando, e eu quero Deus que vai responder, obedecer todas as instruções, porque Deus vai fazer. Então, nós estamos lendo na Bíblia, tem de fazer isto. Senhor, deste dia em diante, eu faço assim, eu vou obedecer todos o que nome que você, todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, tudo que você falou, o que é. Mas eu vou obedecer Deus. Então, mas obedecer ao legalismo, obedecer ao amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E sabe quando eu quero servir Deus com todo o meu coração. Eu estou vendo, talvez, pormenores. Mas, Senhor, eu vou viver assim. Senhor, eu vou viver assim. Mas realmente eu conheço muitas pessoas que não fazem isso. Não importa para mim. Que eu sou multidão de pessoas. Eu sou quem eu sou. E eu vou obedecer a Deus. E sabe o que é? Deus vai te obedecer. Deus vai te abençoar. Realmente, vai descobrir como a Bíblia disse. Vai abençoar toda a obra das minhas mãos. Quando eu faço uma decisão, eu fiz com toda sinceridade, mas não foi a boa decisão. Deus pega aquela coisa e abençoe ainda. Mesmo que não foi a minha. Porque Deus nos ama. Deus é todo poderoso. Deus faz o que Ele quer. E Ele pode fazer comigo. Quando Ele está vendo o coração. Que é meu coração? Faz o que Deus quer. Obedecer os pormenores. Faz exatamente. Então, não, eu sei que a maioria da igreja está rascando os vestes e jogando pó no ar nessa altura. Mas sabe o que é? Nós estamos na época da graça, pastor. Deus quer perdoar nossos pecados. Mas Deus quer muito mais que nós não pecamos. Deus quer muito mais que nós temos um coração de fazer exatamente como Ele quer. Não por nenhum legalismo, mas por amor do maior pessoa no universo. E Ele me ama. Não sabe alguma coisa? Isso não é falar mal sobre o que aconteceu aqui hoje de manhã. Eu respeito estes homens. Mas sabe que é? Deus é infinitamente mais. E se realmente essas pessoas fazem me sentir bem, quando eu estou ouvindo eles falar coisas assim, eu tenho de admitir, eu sempre isto. Imagina quando Deus vai encontrar comigo. Aí ele fala, bem-vindo, meu servo. Entra no descanso do seu Senhor. Eu estava te esperando. Não tem palavras para falar que nós sentimos uma hora assim. Nosso Deus, nosso Pai. Então, mas você está olhando para alguma coisa. Eu estou olhando para isto. Eu quero ver meu Senhor satisfeito com o que eu estou fazendo. Eu quero ver isto. Então, se isto está errado, eu estou errado. Mas se isto está certo, e eu acho que quem faz isto é verdadeiramente o que nós chamamos amor. Minha consideração para Deus
eu devo obedecer fanaticamente. Então, Deus vai fazer o que Ele falou. Eu não posso controlar Deus. Nem quero controlar Deus. Mas eu posso me controlar. E eu posso fazer o que eu devo fazer. Quando eu devo fazer. E cada pessoa aqui pode fazer. Mais uma vez, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esta é que me ama. Não, sabe o que é? Olhe na Bíblia. Qualquer manifestação de amor. Então, quem foi? Deus está olhando para Abraão. Então, Abraão levantou a faca para matar seu próprio filho. Deus disse, este homem me ama. Este homem me ama. E quantas vezes nós ouvimos sobre Abraão como ilustração de pessoa de Deus. Mas foi necessário obedecer as instruções de Deus. Pega a lenha, pega a faca, leva seu filho para aquela montanha. Não podemos entender. Não temos a mínima ideia por que estamos fazendo. E sabe, se até algumas pessoas que nós temos hoje em dia, então, Abraão, deixe isto é legalismo. Deus não quer que você matar ninguém. Mas sabe o que é? Deus está querendo que nós vamos fazer obediência a Ele. Nós somos instruindo, recebendo o que Ele falou. Vou fazer com todo o meu coração. Porque eu amo meu Deus com todo o meu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Então, o que eu devo fazer, eu estou fazendo. Estou obedecendo todas as suas instruções, nos pormenores. Ok, vamos olhar para o último que temos aqui, rapidamente. 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Então, realmente, e eu amo ardentemente. Então, o que é, mais uma vez, as suas instruções? O que Deus estava instruindo o Filho de Deus fazer. Não. Quero perguntar a cada pessoa. Você está satisfeito com sua vida? Tá? Você mudar. Obedecer todas as suas instruções. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esta é quem me ama. Então, zeloso, fanático, o que você quer dizer? Mas eu estou obedecendo a Deus. Minha vida está formada, em primeiro lugar, sobre o que Deus tem falado. Então, o que é que Deus quer? Obediência. Porque quem é obediente é aquele que está amando. Então, amor permite que nós obedecemos qualquer coisa. Mesmo quando Deus fala, Abraão, pega seu filho, seu único filho, e leva para dar, e oferece como sacrifício. Doido. Vou obedecer cuidadosamente. Que a Bíblia diz, Abraão levantou cedo, começou a rachar a lenha. Naturalmente ele podia ou começar a rachar a lenha depois do café. Café demora, então racha um pouquinho, agora está a hora de almoço, então não foi assim. Que ele está levando seu próprio filho para ser sacrificado. Mas obedecer a Deus foi mais importante do que qualquer outra coisa.
isto que Deus está querendo. Vamos orar. Senhor, nós te amamos sinceramente, completamente, com todo o nosso coração. Fazer a tua vontade, nós estamos vendo que o Senhor vai aceitar nosso amor. E, Senhor, nós não estamos trocando isto por nenhuma coisa, mas nós estamos dizendo para ti, Senhor, nós te amamos e nós vamos obedecer todas as suas instruções. Nós vamos te obedecer, Senhor. Senhor, temos de confessar, muitas vezes no passado, nem obedecemos assim. Mas, Senhor, nós temos arrependido daquela coisa. E, Senhor, como grupo, como esta igreja, eu gostaria que agora pessoas estavam arrependendo e vão te obedecer. Agora eu faço, Senhor. Agora eu faço com todo o meu coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Shalom para todos.